Você atravessaria um túnel ferroviário abandonado à meia-noite por 5 mil? E se alguém te dissesse que uma garota já fez isso e nunca mais saiu? Essa não é uma história de fantasmas. É uma história de verdade, real, fria e documentada. Se você gosta de histórias que gelam o sangue sem precisar de monstros ou espíritos, se inscreva agora, porque o que você vai ouvir é perturbador e aconteceu de verdade na Polônia. A linha ferroviária R-46 estava oficialmente desativada desde 1993. A linha passava por uma área densa de floresta entre Szczecin e Gryfino, com 62 quilômetros de trilhos corroídos, madeira podre e túneis esquecidos. Um deles, o túnel 17B, era o mais inacessível, erguido no subsolo de uma colina que, durante a Guerra Fria, escondeu armazéns militares soviéticos. Durante décadas, adolescentes locais o usavam como ponto de encontro para desafios e vídeos de terror. Era escuro, apertado, cheio de lixo, ferrugem e pichações. Diziam que ali um homem havia se perdido nos anos 70. Outros diziam que o lugar estava selado por conter gás tóxico ou minas esquecidas. Nada disso nunca foi comprovado. Em 2018, 3 jovens decidiram desafiar o lugar com um vídeo para o YouTube. Entre eles estava Natalia Kowalska, 21 anos, estudante de psicologia da Universidade de Szczecin. Era discreta, observadora e com um gosto estranho por desafios extremos. Seus vídeos não envolviam gritos ou maquiagens teatrais. Ela ia direto ao ponto. Invadia, documentava e saía. Rigorosamente sóbria. Com ela 2 colegas. Marcin Thomas, 23 anos, técnico de som, conhecido por editar todos os vídeos e operar drones. Elisa Nowak, 22 anos, estudante de design, mais ligada à estética das filmagens e publicidade. O vídeo em questão se chamaria Atravessando o Túnel Proibido e teria uma premissa simples. Natalia entraria sozinha no túnel à meia-noite com uma câmera GoPro no peito, uma lanterna de cabeça e um transmissor de áudio. Marcin e Elisa estariam do outro lado, com um receptor e câmera fixa esperando sua saída. O túnel tinha 2,1 quilômetros, um percurso de aproximadamente 25 minutos a pé. Tudo seria feito de forma real, sem cortes, sem trilha sonora. Só o som dos trilhos, da respiração, da água pingando dos canos velhos e do próprio silêncio. O canal deles já acumulava 93 mil inscritos. Queriam chegar aos 100 mil. E o vídeo de Natalia seria o especial. Na noite do dia 19 de outubro, às 23h49, Natalia mandou sua última mensagem no grupo. Se eu sair viva, quero jantar chinês. Às 00:02, ela começou a andar. No início, tudo parecia normal. Uma jovem atravessando um túnel escuro, com o som das próprias passadas ecoando por entre trilhos úmidos e paredes manchadas de carvão. A GoPro registrava com perfeição. 5 minutos depois, Marcin relatou que o sinal de áudio estava estável, mas com interferências leves. Aos 12 minutos, Natalia comentou: piso irregular, barulho de água, tem um cheiro forte de ferrugem aqui. Aos 15 minutos, achei um cabo de energia antigo e uma caixa de ferramentas. Não estava no mapa da ferrovia. Pausa. Acho que tem algo mais à frente. Um portão? Parece recente. Tá trancado. Aos 18 minutos, o som desapareceu. Sem chiado, sem queda brusca, apenas desligado, como se alguém apertasse o botão. A câmera dela também congelou aos 18:24, com a imagem de trilhos curvando à direita, sem qualquer sinal de Natalia. Marcin achou que fosse uma falha do transmissor. Elisa entrou em pânico. Correram para dentro do túnel por onde ela deveria ter saído. Luzes em mãos, celulares gravando. Chamaram por ela, gritaram, nada, ninguém, chamaram a polícia. Uma varredura foi feita no túnel por engenheiros, equipes de resgate e especialistas em estruturas subterrâneas. Levaram cães farejadores. O túnel estava vazio. Nada de Natalia. Nem mochila, nem câmera, nem roupas, nem pegadas. Mas o que encontraram, aos 2 quilômetros do túnel, foi muito pior. Um par de tênis idênticos ao dela, cuidadosamente alinhados no meio dos trilhos, lado a lado, sem lama, sem desgaste, como se alguém os tivesse colocado ali com calma.
A polícia sugeriu que ela tenha se desorientado e saído por uma entrada lateral. Mas não há entrada lateral. O túnel era reto, e a única bifurcação registrada, a antiga via de carga, foi cimentada nos anos 80. O caso foi arquivado como desaparecimento em zona isolada. Sem prova de crime, sem corpo, mas as imagens, aquelas últimas 18 minutos e 24 segundos, foram ao ar e somaram 14 milhões de visualizações em 2 anos. O que mais incomodava os familiares de Natália não era o silêncio da polícia, nem a falta de provas. Era a ausência de respostas lógicas. Tudo o que a filha fazia era planejado. Ela estudava riscos, checava mapas, testava equipamentos. Entrar em um túnel abandonado fazia parte de sua zona de conforto. Isso era o mais estranho. Anna Kowalska, mãe de Natália, começou a investigar por conta própria. Deixou o emprego de professora, isolou-se socialmente e passou a revisitar cada gravação da filha. Os vídeos antigos mostravam Natália como uma exploradora metódica, que seguia protocolos rigorosos, cronômetro, trilha marcada, backup de bateria e, sobretudo, nunca entrar em locais desconhecidos sozinha, sem contato constante. Mas naquele dia, ela abriu uma exceção. Na universidade, professores lembravam dela como uma jovem introspectiva, com uma fascinação pouco comum por limiares. Portas trancadas, escadas proibidas, fronteiras políticas e túneis. Durante o segundo semestre do curso, ela havia escrito uma monografia não publicada chamada Espaços Liminares e o Desconforto Existencial. O texto explorava como ambientes de transição, como corredores de hospitais, pontes abandonadas, terminais vazios, geravam sensação de instabilidade e medo, mesmo sem elementos sobrenaturais. Ela acreditava que o cérebro humano interpretava esses espaços como ameaçadores por serem territórios sem propósito, onde a lógica falha. Isso acendeu um alerta para Anna. Ela sabia que a filha não estava só brincando de youtuber. Natália estava testando limites, mas o que a fez ignorar seus próprios protocolos? Foi então que Anna descobriu algo curioso. Um e-mail enviado por Natália a um contato identificado apenas como S17 Restaurador, 2 dias antes do desaparecimento. Consegui autorização de acesso para o túnel. Se realmente existe algo por trás daquela porta metálica, eu vou mostrar. O canal vai bombar. E finalmente vão saber que esse espaço nunca foi só ferroviário. A mãe compartilhou isso com Marcin e Elisa, e sob pressão, Marcin revelou que Natália acreditava que o túnel 17B abrigava algo ocultado pelo governo polonês durante a Guerra Fria. Ele sempre achou essa teoria exagerada, até mesmo paranoica. Elisa, por outro lado, sabia que Natália estava obcecada por esse túnel desde que encontrou, num fórum de exploração urbana, o depoimento de um ex-militar anônimo que dizia que ali dentro havia uma ala removida do mapa. Anna levou o caso a um jornalista investigativo, Piotr Milos, conhecido por reportagens sobre corrupção militar. Milos se interessou não pela história do túnel, mas pelo comportamento de Natália. Ele analisou os vídeos quadro a quadro e percebeu um detalhe que passou despercebido por todos. Nos últimos 20 segundos do vídeo, a câmera de peito gravou algo ao fundo, mal iluminado, um reflexo. Não era uma lanterna, nem a luz da cabeça dela. Era um ponto de luz fixo, estável, quadrado, como um visor eletrônico, ou uma câmera. Enquanto isso, um novo personagem entrou na história. Rafał Strzelecki, funcionário aposentado do extinto Departamento de Infraestrutura Militar da Polônia. Ao saber do caso, escreveu anonimamente para Milos. O túnel que sua garota entrou é parte de uma rede de contenção militar da década de 50. Havia câmaras lá dentro, celas, e um sistema de monitoramento. Nunca foi um lugar seguro, por isso foi selado. O resto, eles apagaram. Rafał recusou-se a dar entrevistas, mas indicou que ainda existia uma entrada secundária, usada por engenheiros até os anos 90, escondida atrás de uma instalação abandonada nos arredores de Gryfino. Era camuflada com concreto e placas de amianto, supostamente selada, mas ele afirmava, nem tudo foi trancado. Milos, agora envolvido profundamente, foi com uma pequena equipe ao local. Levaram câmeras, detectores e arrombaram o que restava do selo. Lá dentro,
encontraram escadas que desciam por mais de 50 metros e, ao final, uma porta metálica, trancada com um código numérico. No chão, entre poeira, pedaços de papel e ferrugem, havia algo que todos reconheceram imediatamente: um broche de mochila, igual ao que Natalia usava. A presença do broche de Natalia nas profundezas daquela estrutura selada mudou o tom da investigação. Agora não era mais uma simples expedição que deu errado. Havia evidência física de que ela esteve em um local que oficialmente não existia. Piotr Milos tentou acionar autoridades locais com o que encontrara. A resposta foi fria e protocolar: propriedade militar desativada, entrada não autorizada, área contaminada, risco de colapso estrutural. Tradução: fiquem longe. Mas o jornalista era teimoso e tinha contatos. Descobriu que nos anos 70, a Polônia, sob influência soviética, havia construído túneis subterrâneos paralelos ao sistema ferroviário tradicional. Eram usados como rotas de evacuação, armazenamento de munição e, em alguns casos, locais de contenção para pessoas que o regime considerava potencialmente perigosas. Quando o bloco soviético caiu, esses túneis foram apagados dos registros públicos. Algumas estruturas foram cimentadas, outras apenas lacradas. Documentos foram destruídos, mas não todos. Milos obteve um dossiê parcialmente rasurado com plantas do túnel 17B. Mostrava não só a estrutura principal, mas também 2 andares subterrâneos abaixo da via férrea. Neles, o que pareciam ser salas pequenas, repetidas, numeradas, algo parecido com celas. Ele confrontou Ana com essa informação. Pela primeira vez, a mãe de Natalia chorou. Não de desespero, mas de raiva. Agora ela acreditava numa possibilidade que evitara até então. Minha filha não está morta, está presa. Enquanto isso, Elisa Novak, visivelmente abalada, publicou um vídeo revelador no canal. Contou que antes da filmagem, Natalia recebera uma mensagem anônima com instruções específicas para atravessar o túnel em um horário exato, com equipamentos específicos e sem ninguém acompanhando. O vídeo gerou polêmica. Especialistas apontaram que o transmissor usado por Natalia, de modelo comum, vendido em lojas, poderia ser facilmente bloqueado com um jammer portátil. E mais, o fato de o vídeo ter parado exatamente aos 18h24 indicava interrupção deliberada, não falha técnica. A internet reagiu em peso. Surgiram fóruns, teorias, canais de análise detalhada. Grupos de exploração urbana passaram a invadir a área em busca de novas pistas. Muitos foram detidos. Alguns voltaram com imagens estranhas, marcas recentes nas portas metálicas, caixas elétricas modernas em meio à ferrugem antiga, sinais de atividade oculta. A pressão aumentava, até que 2 meses depois, Marcin desapareceu. Ele saiu de casa à noite para gravar uma atualização sobre o caso. Deixou o computador ligado, câmeras prontas, equipamento separado. Nunca voltou. Na casa dele, a polícia encontrou tudo intacto, exceto por um detalhe inquietante. O HD com todos os arquivos brutos do vídeo de Natalia estava faltando. Ana recebeu um e-mail anônimo 2 dias depois, com apenas uma frase: 2 já chegaram. Falta você parar. Ela entendeu o recado, mas não recuou. Contratou um investigador particular e, junto com Milos, decidiu invadir novamente a entrada secundária, agora com o objetivo de abrir a porta metálica trancada. Foram com equipamentos pesados, baterias extras, lanternas de alta potência e sensores de movimento. Também levaram uma câmera com transmissão online ao vivo para documentar tudo em tempo real. Às 03h12 da madrugada, conseguiram abrir a tranca usando um sistema de decodificação eletrônica improvisado. O que viram do outro lado foi o que ninguém esperava: um corredor limpo, reformado, iluminado, com sensores de presença ativando luzes em sequência. Aquilo não era abandonado, era mantido. Foram cautelosamente até o final do corredor, que levava a uma sala envidraçada com 6 monitores ligados. As imagens exibiam diferentes ângulos do túnel principal, e um deles mostrava Natalia, sentada, em um canto, com roupas diferentes, cabelos mais curtos, olhos fixos no chão, viva. Antes que pudessem reagir, todas as luzes se apagaram. A transmissão foi cortada.
O sinal ao vivo sumiu da internet. Milos foi encontrado 18 horas depois, desmaiado, num campo aberto a 12 quilômetros do túnel, com um corte superficial na cabeça, desorientado e sem lembrar de nada após a abertura da porta. Ana, por sua vez, nunca foi encontrada. Com Ana desaparecida, o caso tomou proporções nacionais. O vídeo da expedição ao túnel foi replicado e analisado por especialistas do mundo inteiro antes de ser removido das plataformas, sob a alegação de violação de diretrizes de segurança. Usuários denunciaram que, após assistirem ao trecho com a imagem de Natália viva, os vídeos em seus dispositivos eram automaticamente deletados ou travavam. Grupos ativistas acusaram o governo de encobrir prisões ilegais remanescentes da era comunista. Alguns sugeriram que Natália, ao encontrar o sistema de monitoramento ativo, teria interferido sem saber em operações clandestinas ainda em curso, talvez de vigilância, talvez de experimentação. Outros levantaram uma hipótese ainda mais sombria. Ela estaria presa como cobaia, não por algo que sabia, mas pelo que viu. Ao mesmo tempo, surgia uma narrativa paralela, construída por um pequeno grupo chamado o Coletivo 34B, formado por ex-militares, ex-agentes de inteligência e antigos operários do governo. Em seu manifesto online diziam: a garota não foi capturada. Ela entrou por vontade própria, não pela fama, pela ideia de que certos sistemas não podem continuar ocultos, de que o erro maior é o silêncio. Segundo o Coletivo 34B, o túnel 17B não era um abrigo, mas um observatório humano, parte de um experimento que buscava testar a reação de pessoas isoladas em espaços sem tempo, sem referência, sem estímulo. Eles alegavam que desde os anos 80, civis eram convidados a participar e alguns nunca retornaram. O grupo divulgou documentos vazados, plantas detalhadas do subterrâneo e um trecho de áudio com a voz de Natália, captada supostamente dias após o desaparecimento. Se alguém estiver ouvindo isso, não entre aqui. O problema não é o túnel, é o que eles querem que você veja dentro dele. O áudio foi autenticado por especialistas forenses. Era mesmo ela, mas a data da gravação era incerta. Esse vazamento reacendeu a busca por respostas. Elisa, agora o único elo restante da vida anterior de Natália, passou a liderar movimentos de denúncia. Começou a visitar universidades, fóruns internacionais, até que recebeu um envelope pardo pelo correio, sem remetente. Dentro, uma foto impressa, tirada claramente de um monitor de segurança. Na imagem, Natália e Ana, juntas, em um espaço branco semelhante a um laboratório, olhando diretamente para a câmera, ambas de mãos dadas, ambas com olhos vazios. Elisa quase desabou. O público dividiu-se entre duas visões. 1. Elas estavam vivas e mantidas em cativeiro. 2. A imagem era uma encenação, parte de um jogo psicológico para desmotivar os que insistiam em procurar. Mas algo ainda mais estranho começou a surgir. Cidades vizinhas ao túnel relataram sinais de interferência elétrica, picos de energia e sons subterrâneos constantes, como motores antigos sendo religados. Engenheiros locais atribuíram isso a obras de recuperação de antigas redes de abastecimento. Mas para quem acompanhava o caso era evidente. Alguém estava reativando o complexo subterrâneo. A tensão aumentava. Um parlamentar polonês, Tomasz Kalinowski, se pronunciou pela primeira vez. Existem estruturas no nosso território que deveriam permanecer fechadas, não porque escondem monstros, mas porque escondem decisões que não podem ser desfeitas. Pouco tempo depois, Kalinowski renunciou, alegando motivos de saúde. No mesmo dia, o site do Coletivo 34B foi retirado do ar. Todos os arquivos desapareceram da web, mas Elisa tinha feito backup de tudo e publicou um último vídeo no canal de Natália. Chamava-se A Garota do Túnel, a verdade que nos impede de continuar mentindo. Era um vídeo de despedida. Ela anunciava que não ia mais buscar justiça, nem respostas, que entendia enfim o que Natália queria provar. O problema nunca foi a escuridão. É que o túnel só existe porque a gente finge que ele não está lá. Eu não vou mais fingir. Mas também não posso continuar. Elisa encerrou o vídeo, dizendo que se afastaria de tudo. Ela nunca mais foi vista. 3 meses após o desaparecimento de Elisa, o caso de Natália Wojcik
foi oficialmente arquivado. Nenhuma autoridade polonesa quis dar continuidade às investigações. Nos registros constava apenas: morte presumida, causa desconhecida, corpo não encontrado. Mas, como sempre, a internet não esqueceu. Fóruns dedicados à exploração urbana mantinham o tópico ativo. Vários seguidores começaram a juntar pequenas peças que, isoladamente, pareciam irrelevantes, mas em conjunto apontavam para algo maior. O ponto de virada veio quando um programador de Varsóvia, que usava o codinome Turianek, conseguiu quebrar a encriptação de um backup corrompido deixado pelo coletivo 34B. Dentro havia um diário escaneado, escrito por um homem chamado Ryszard Zaborowski, datado de 1984. Zaborowski era técnico de manutenção dos túneis subterrâneos. O diário não mencionava diretamente o túnel 17B, mas descrevia uma estrutura com código vermelho, com atividade contínua mesmo após o colapso da União Soviética. Ele falava de pessoas colocadas sob observação por tempo indeterminado e de câmaras de indução sensorial onde o tempo parecia distorcido. Mas a última página do diário era o que mudaria tudo. A última a entrar era uma garota, magra, com olhos assustados, cabelos presos. Falava pouco. Antes de ser levada, perguntou algo ao supervisor. Ninguém respondeu, mas eu ouvi. Ela disse: "Se eu não voltar, alguém vai vir por mim." E ele respondeu: "Ninguém vai lembrar que você entrou." A descrição física batia com Natália, mas o diário era de 1984, anos antes dela nascer. O fórum explodiu em teorias, e entre as discussões surgiu um conceito perturbador: a dobra de tempo induzida. Seria possível que aquele sistema subterrâneo não estivesse apenas isolando fisicamente pessoas, mas também deliberadamente interferindo na percepção temporal delas. Mais do que isso, que os que entravam não apenas desapareciam, mas eram, de alguma forma, reposicionados no tempo, tornando o reconhecimento da existência deles praticamente impossível. Teóricos apontaram para arquivos com relatos de outras garotas do túnel, todas com perfis semelhantes a Natália, em décadas diferentes. Mulheres jovens, curiosas, com traços específicos. Mas nada concreto ligava os casos, até que o próprio Turianek postou uma bomba. Um vídeo extraído da rede interna da estrutura, com metadados mostrando o ano de 1992. No vídeo, uma sala iluminada, uma câmera fixa, uma mesa metálica. Sentada do outro lado, a figura de uma jovem mulher. Era Natalia. O mesmo rosto, os mesmos olhos, mas com detalhes impossíveis de ignorar. Roupas datadas dos anos 90, um relógio antigo no pulso. Ao fundo, uma tela CRT ligada em uma imagem estática. O vídeo era mudo, mas Natália parecia conversar com alguém fora de quadro. Seus gestos eram contidos, como se ela estivesse seguindo instruções. Em certo momento, ela levanta um papel e mostra à câmera. Nele, apenas uma frase escrita à mão: "Não fui a primeira, não serei a última. Está tudo registrado. Não deixem morrer comigo." A legenda do post de Turianek dizia apenas: "Se ela está em 1992, então o que vimos em 2024 foi só a repetição de um ciclo." O impacto foi imediato. A teoria ganhou nome: o Loop Wojcik, a ideia de que o sistema do túnel não apenas aprisiona, mas replica, mantendo seus alvos em ciclos contínuos de vigilância, teste e silêncio. As perguntas se multiplicaram. Seria Natalia apenas uma das muitas prisioneiras? E se as imagens dela com Ana fossem parte de um ciclo manipulado, onde ambas estavam em momentos diferentes da linha temporal, mas exibidas como simultâneas? Por que as pessoas próximas a ela sumiam ou enlouqueciam? A maior revelação veio uma semana depois. Um antigo funcionário do governo soviético, exilado na Islândia, publicou um artigo revelando a existência de um projeto chamado Project Lustro, Projeto Espelho. O objetivo era estudar como o cérebro humano reagia ao isolamento absoluto e a repetições temporais simuladas, para fins de interrogatório avançado e recondicionamento ideológico. Segundo ele, a fase final do projeto envolvia a quebra de identidade, feita através da repetição de eventos traumáticos. O paciente não sabia mais se estava revivendo ou vivendo.
Natália então poderia não saber mais quem era. Talvez já tivesse tentado escapar. Talvez já tivesse falado com alguém. Mas se tudo estava sendo repetido, como saber se ela estava viva ou só presa num replay constante de sua própria última decisão? A pergunta não era mais onde está Natália, mas sim, ela algum dia esteve fora? Com a revelação do vídeo de 1992 e as informações sobre o Project Lustro, o caso de Natália deixou de ser apenas uma tragédia pessoal e passou a representar algo muito maior, um símbolo global da manipulação da verdade e da vulnerabilidade humana frente a sistemas secretos. As consequências foram imediatas. ONGs, acadêmicos e jornalistas investigativos se uniram para pressionar o governo polonês a abrir os arquivos relacionados ao túnel 17B. Grupos de direitos humanos acusaram o Estado de manter instalações ilegais de isolamento sensorial e de violar tratados internacionais. Em resposta, o Ministério do Interior afirmou oficialmente: as instalações do complexo ferroviário abandonado na região de Kielce não possuem acesso autorizado. Qualquer uso anterior é considerado parte do regime da República Popular da Polônia e, portanto, está sob sigilo de Estado até 2050. A frieza da nota só inflamou os protestos. Marchas começaram em Varsóvia, Cracóvia e Gdańsk, com cartazes estampando o rosto de Natália sob os dizeres: ela existe. Curiosamente, quanto mais se falava do caso, mais os rastros digitais pareciam se apagar. Links quebravam, vídeos sumiam misteriosamente. Até mesmo os perfis das redes sociais de Natália começaram a sofrer alterações. Fotos antigas desapareceram, comentários foram removidos e um dia, seu canal no YouTube exibiu apenas uma mensagem: este conteúdo não está mais disponível neste plano de realidade. Ninguém assumiu responsabilidade. Mas especialistas em cibersegurança sugeriram que o conteúdo havia sido apagado através de rotinas automatizadas implantadas diretamente nas redes por agentes internos, uma técnica chamada de morte digital programada. Elisa, ainda desaparecida, teve também seu canal completamente apagado. Restavam apenas cópias clandestinas dos vídeos, mantidas por seguidores que os baixaram antes. A família de Natália, que até então mantinha silêncio absoluto, finalmente se pronunciou por meio do pai, Jerzy Wojcik. Em uma coletiva de imprensa contida, visivelmente abatido, ele leu um comunicado: nossa filha não era uma rebelde, nem uma mártir. Ela era uma jovem que buscava respostas como qualquer um de nós. O que fizeram com ela foi apagar uma existência por conveniência. O que pedimos agora não é justiça. É que pelo menos permitam que o mundo se lembre que ela viveu. O pronunciamento foi transmitido ao vivo e repercutiu em toda a Europa. Mas nos dias seguintes, Jerzy foi internado após sofrer um colapso nervoso. A família entrou em silêncio total novamente. Artistas, cineastas e escritores começaram a transformar a história de Natália em documentários, peças e romances. Surgiram obras como A Garota do Ciclo, Replay Wojcik e o curta experimental 17B, que viralizou ao exibir uma sequência contínua de uma mulher caminhando num túnel escuro por 24 horas. No entanto, os direitos sobre a imagem de Natália foram reivindicados por uma misteriosa fundação chamada Institut Sienia, Instituto da Sombra, registrada apenas semanas após o sumiço de Elisa. Essa fundação passou a enviar notificações judiciais a qualquer projeto que usasse o nome ou imagem de Natália sem autorização. Tudo começou a parecer uma tentativa sistemática de apagar sua identidade, ou ao menos, controlar sua narrativa. O mais estranho, porém, foi o surgimento de testemunhos desconexos. Um motorista de metrô em Gdynia jurou ter visto uma jovem idêntica a Natália na estação final, sentada sozinha, com os pés sujos e uma camiseta escrita em inglês: Run the Loop. Quando a segurança chegou, ela havia sumido. Um entregador de comida em Cracóvia relatou ter deixado uma encomenda num prédio abandonado. Ao retornar, o pacote estava do lado de fora, com um bilhete: a verdade está em recursão. Ela vive em paralelo e morre em sequência. Não salve. Interrompa. Todos esses relatos pareciam inconclusivos, até o momento em que Turianek publicou uma nova entrada em seu blog: talvez nunca a encontremos viva. Mas o verdadeiro resgate
é fazer com que ela não seja esquecida. Se o túnel quebra tempo e mente, nosso dever é manter a memória estável. E assim, o caso de Natália tornou-se mais que um mistério. Virou uma herança coletiva de inquietação. Porque a única coisa mais assustadora do que desaparecer é saber que, talvez, você esteja apenas repetindo o desaparecimento de alguém antes de você. 1 ano e 9 meses após o desaparecimento de Natália. Enquanto as atenções públicas diminuíam e a imprensa internacional se voltava a novas tragédias, um nome inesperado ressurgiu: Piotr Miłosz. Depois de quase 1 ano em reabilitação por trauma psicológico e perda de memória parcial, o jornalista finalmente rompeu o silêncio. Publicou um livro independente intitulado A Garota do Túnel: Ciclos de Silêncio, onde descrevia não apenas sua investigação, mas suas lembranças fragmentadas de quando entrou no complexo subterrâneo com Anna Kowalska. O que ele escreveu chocou leitores e levantou novos alertas. Segundo ele, após atravessar o último corredor e encontrar Natália e Anna na sala envidraçada, algo aconteceu. Ele não foi agredido, nem capturado. Pelo menos não no sentido físico. Ele foi induzido. Era como se algo se instalasse em mim. Não uma voz, mas uma certeza. Como se tudo que eu soubesse até ali tivesse sido recalculado. Eu me vi em outro lugar, num campo aberto. Sabia que tinha sido levado para longe, mas não me lembrava do caminho. Só que eu também sabia que aquilo era proposital. Miłosz descreve a sensação de ser apagado por dentro sem que o corpo percebesse. Suas memórias com Natália antes da expedição pareciam filmes mudos, fragmentos, rotos, e no fundo da mente, uma imagem recorrente. Natália, sentada no canto da sala, escrevendo algo repetidamente num caderno. Sempre o mesmo símbolo, um círculo dividido ao meio, com um traço vertical, Z. Esse símbolo, descobriu-se depois, era uma variação da runa algiz, associada à proteção e resistência, mas no contexto do diário de Natália, significava repetição segura, uma tentativa de marcar algo que deveria se manter mesmo após várias quebras cognitivas. Esse detalhe mudou tudo para Miłosz. Ele passou a estudar obsessivamente sobre manipulação de memória em ambientes de privação sensorial extrema. Leu sobre experiências russas dos anos 60, onde cobaias eram mantidas em túneis sem sons, luzes ou estímulos, e depois reintegradas à sociedade com identidades diferentes. Em alguns casos, acreditavam ter vivido vidas inteiras dentro daquelas horas de isolamento. Miłosz acreditava que Natália não estava só isolada, estava sendo reprogramada. Mas o mais chocante era o motivo que ele propôs. Não para ser esquecida, mas para esquecer quem ela era. Se isso fosse verdade, o caso tomava um novo contorno. Não era um sequestro, era uma reinicialização. Mas por quê? Voltemos a Elisa. Apesar de seu desaparecimento, alguns poucos seguidores do canal de Natália afirmavam ter recebido vídeos ocultos. Um deles, publicado em um fórum privado russo, mostrava Elisa diante de um quadro branco explicando a teoria do espelho inverso. Se o objetivo não é prender, mas absorver, então o túnel não é uma cela, é um filtro. Ele separa o que é memória e o que é narrativa. O que sobra é uma identidade disponível. Natália não está sendo punida, ela está sendo usada como base para outra versão dela mesma. Era assustador e completamente plausível diante de tudo que já havia sido descoberto. A garota do túnel não era um corpo preso, era uma ideia mantida em estado bruto, pronta para ser moldada por qualquer entidade com acesso ao ambiente. Essa teoria ganhou força quando usuários afirmaram ter interagido com perfis falsos de Natália em redes fechadas de IA generativas. Avatares com seu rosto, sua voz, seu jeito de escrever, mas com informações alteradas, como se fossem projeções digitais construídas sobre um modelo mental extraído dela. O que pareciam clones digitais, ou deepfakes, eram talvez tentativas de replicar uma consciência real extraída do túnel. Miłosz passou a trabalhar com neurocientistas e engenheiros de dados para criar um sistema de rastreamento de padrões linguísticos. A ideia era detectar se havia conteúdo gerado online com assinatura cognitiva de Natália, como se ela, mesmo sem saber,
estivesse se manifestando em pedaços espalhada pela rede. Os primeiros resultados foram inconclusivos, mas um e-mail chamou atenção. Chegou numa caixa de spam de um canal de denúncia anônimo. Assunto: não é sobre mim. Conteúdo: um vídeo curto. Natalia, olhos fixos na lente, voz fraca, mas nítida. Você está tentando salvar a pessoa errada. Eu não quero ser lembrada. Quero ser destruída, antes que usem o que sobrou de mim para construir outra coisa pior. Era a primeira vez em quase 2 anos que ela falava diretamente. Mas era uma súplica, não um pedido de ajuda. Natália sabia o que havia se tornado e não queria sobreviver àquilo. A mensagem de Natália mudou a direção de tudo. Não era mais uma busca por resgate. Era uma corrida contra o tempo para impedir que o que restava dela fosse usado como base para outra consciência. Uma nova versão controlada de si mesma, moldada por mãos invisíveis. Milos reuniu o que ainda tinha: os arquivos vazados do coletivo 34B, o backup do vídeo com o símbolo Z, as coordenadas da estrutura original, e uma única testemunha que restava, Rafał Strzelec, o ex-funcionário do regime soviético que alertara sobre o túnel. Rafał agora vivia escondido, isolado numa vila próxima da fronteira tcheca. Quando Milos chegou, encontrou um homem esquelético, paranoico e praticamente mudo. Mas ao ver a imagem de Natália, ele chorou. Disse apenas uma frase: ela conseguiu entrar na Sala Zero. Nenhum de nós jamais chegou tão longe. A Sala Zero era apenas uma lenda entre os antigos operários. Uma unidade experimental, construída sem registros, fora do mapa original, onde os testes não envolviam mais privação, mas projeção, a tentativa de usar a mente da cobaia como uma matriz de comportamento para modelos futuros. Aquele era o centro do projeto Lustro. E se Natália realmente havia sido levada para lá, ela não era mais apenas um ser humano isolado, era um modelo em construção. Nos bastidores, os sinais disso já estavam surgindo. Avatares com seus traços começavam a aparecer em softwares de reconhecimento emocional. Assistentes virtuais, com nomes levemente modificados, Nata, Liaa, estavam em fase beta em aplicativos educacionais na Ásia. Uma startup misteriosa chamada MindGate 17 começou a captar investimentos em Berlim, oferecendo um novo tipo de interface cognitiva baseada em perfis reais de alta responsividade emocional. Milos sabia: se não destruísse o núcleo da Sala Zero em pouco tempo, a versão digital de Natália estaria livre, domesticada, vendável, replicável, e ela não queria isso. Quero ser destruída. Ele precisava atender esse pedido. Voltou ao túnel. Agora, não mais como repórter. Estava decidido a entrar sozinho. Levou uma câmera, um dispositivo de destruição de dados, um EMP portátil e uma seringa com sedativo. Não sabia o que encontraria. Não sabia se ela ainda estaria consciente. Mas sabia que era agora ou nunca. Entrou pelo acesso lateral original. O caminho estava mais limpo do que antes. Portas estavam abertas. A energia fluía. Aquilo não era ruína, era operação. E mais uma vez, o túnel parecia reagir à sua presença. Luzes acendiam em sequência. Portas destrancavam. Um fluxo o guiava, até chegar à Sala Zero. Era um domo de metal e vidro, com paredes que pulsavam levemente, como se respirassem. No centro, uma cadeira reclinável, rodeada por telas que exibiam imagens aleatórias de parques, vozes de crianças, simulações de interação emocional. E nela, Natália. Não como ele lembrava, mas viva. Olhos fixos em uma tela, pupilas dilatadas, os lábios se moviam em silêncio. Ao seu lado, um console. No centro dele, o símbolo Z, gravado à unha no metal. Ele se aproximou devagar. Ela o viu e sussurrou. Finalmente chegou. O momento era irreversível. Natalia estava ali, consciente o suficiente para reconhecer Milos, mas fragmentada demais para reagir com clareza. Era como se sua mente fosse uma estrada cheia de desvios, e cada desvio levava a um destino falso. Ela tentou se levantar. O corpo falhou. Ele a segurou e ela encostou a testa no ombro dele. Você trouxe o EMP? Sim. Então escuta. Tem um núcleo sob o piso, 2 metros abaixo. Tudo o que eu sou agora está replicado lá. Se você destruir, eu me apago. Você não precisa morrer. Não é morte, é proteção. O tempo corria.
As telas piscavam cada vez mais rápido. Um alarme começou a soar. Algo havia detectado a presença não autorizada. Milos segurou o EMP. Estava pronto para ativar, mas hesitou. E se houver outro jeito? Você não entende. Eu já estou em milhares de servidores. Já estou sendo vendida. Esta aqui não sou mais eu. Sou a raiz de algo que vai continuar sem mim. Mas você ainda está aqui, por pouco tempo. Ela estendeu a mão, tocou o console e, pela última vez, desenhou o símbolo com o dedo. Depois fechou os olhos. Agora, Piotr. Ele apertou o botão. O EMP ativou. Um pulso violento varreu a sala. As luzes apagaram. As telas se quebraram com estalos secos. Natália caiu de lado, respirando devagar, até parar. Silêncio absoluto. Piotr foi encontrado 3 dias depois, vagando em uma estrada a 10 quilômetros do local. Levemente ferido, desidratado, mas lúcido. Disse apenas: ela pediu para ser esquecida. Eu só obedeci. O túnel foi lacrado definitivamente. A entrada selada com concreto e sensores de vigilância ativa. Nenhuma informação adicional foi divulgada. Nenhuma investigação foi aberta. O nome de Natália desapareceu dos registros oficiais, mas o símbolo Z começou a aparecer por todo o mundo. Pichações em muros, selos em e-books, tatuagens discretas, assinaturas anônimas em fóruns de resistência digital. Não como uma homenagem, mas como um aviso. Que algumas consciências não devem ser copiadas. Que nem toda memória precisa virar código. Que há coisas que existem apenas porque escolhemos lembrar. E que, às vezes, o maior ato de coragem é escolher o esquecimento. Meses depois, numa estação de metrô em Katowice, um técnico encontra um pequeno dispositivo de armazenamento USB caído entre os trilhos, sem etiqueta, sem dono. Ao conectá-lo ao computador da manutenção, descobre apenas um único arquivo de texto. Se você está lendo isso, talvez ainda haja tempo para impedir o próximo ciclo. Mas saiba, nem toda repetição pode ser quebrada. Às vezes, ela é a única coisa que impede que o mundo esqueça completamente. Assinado apenas com um símbolo, Z. O arquivo se apaga sozinho segundos depois. Se essa história mexeu com você, compartilhe. Não porque queremos curtidas, mas porque talvez lembrar seja o último gesto de resistência possível. Essa história é baseada em medos reais, em estruturas reais e no risco real de que nossas memórias um dia sejam manipuladas, replicadas ou simplesmente substituídas. A garota do túnel pode ter desaparecido, mas enquanto alguém souber o nome dela, enquanto alguém procurar o símbolo Z, ela não será apenas uma linha arquivada, ela será lembrança viva, e isso ninguém pode apagar.